Existe um tema que é muito importante nesses dias que nós temos atravessado, e o tema dessa mensagem é gratidão que nos move. Temos enfrentado lutas, temos enfrentado dificuldades, temos acompanhado pessoas que realmente têm atravessado por um vale, mas ao mesmo tempo nós encontramos muitas outras pessoas que têm estendido a mão, que têm se oferecido, que têm se apresentado para seu suporte, para seu socorro, para ser a ajuda naquele momento de dificuldade. E temos visto uma corrente virtuosa, uma corrente de generosidade, uma corrente de bondade, de pessoas ajudando pessoas que sequer viram na vida, estranhos ajudando outros estranhos e que agora passam a ser conhecidos. A gratidão tem movido o coração de muitas pessoas, mas a gratidão também tem que ser um dínamo dentro de nós, para nos mover na obra de Deus, nos trabalhos do Senhor. Mas como definir gratidão? A gratidão é um sentimento que nós experimentamos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, em relação a outras pessoas que nos concedem um favor, um benefício, alguém que nos prestou uma ajuda, nos deu uma mentoria, nos discipulou, nos ajudou de alguma forma, nos deu um conselho. A palavra gratidão vem do latim, gratus, e pode ser traduzida como nosso agradecido, como nosso grato do português, mas também tem uma derivação de gratia, que significa graça. E quando nós falamos de graça, nós nos reportamos à nossa lembrança, à nossa experiência com Jesus. Porque a salvação vem pela graça. E nós a recebemos por meio da fé, isso não vem de nós, não é mérito nosso, é dom de Deus, não vem das nossas obras para que nós não nos gloriemos. E nós podemos sentir gratidão e ter gratidão a Deus por essa graça que nós recebemos. Gratidão, muitas vezes, é um tipo de dívida, uma forma de dívida, para agradecer alguém que tem feito algo muito relevante para nós. É muito mais do que dizer obrigado, é reconhecimento e vontade pura e intensa de retribuir. Gratidão é nós estarmos prontos para fazer pelo outro aquilo que ele fez por nós. O agradecimento é um reconhecimento, é um sentimento de respeito, mas não traz consigo o dever de retribuição em troca. A gratidão muitas vezes vem de situações, de pessoas que se tornaram devedoras para sempre, por alguém que lhe prestou um benefício tão intenso, tão forte, num momento tão complexo da vida, que ele sente que ele não tem mais como retribuir. Talvez você já tenha se sentido assim: sou tão grato a uma determinada pessoa, que eu vou ser grato o resto da minha vida. Normalmente essa pessoa não tinha mais recurso, não tinha mais a quem recorrer. Mas há também situações de ajuda, situações comuns da vida, em pequenas situações corriqueiras, são pequenos gestos que movem no coração das pessoas a serem agradecidas. A gratidão produz dentro de nós um sentimento de felicidade, de alegria, de quietude, um sentimento de pertencer, de não estar sozinho, de não estar abandonado. Mas quando nós falamos de gratidão, nós precisamos, num primeiro momento, antes de entrar nos textos da palavra, que nós vamos experimentar como a gratidão se processa no reino de Deus, através de vários homens que assim comportaram e a demonstraram, a gente precisa de fazer uma reflexão. Eu gostaria que você meditasse comigo aí na tua casa, porque eu sei que o Senhor está presente no teu lar, a presença do Senhor está com você onde você estiver. Peça que Ele sonde o teu coração. Você é grato? Você é grato a quem te ajudou durante a sua vida? Você é grato a quem te levou a Cristo? Você é grato pelo seu emprego, pela sua escola, pelos cursos que você está podendo fazer hoje, muitas vezes online, grátis, nesse tempo de pandemia? Você é grato pelo conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida, por meio dos estudos ou pela experiência na sua carreira profissional? Você é grato a quem te ajudou no trabalho, quem te ajudou na escola, nos momentos de dificuldade, nos seus estudos, na preparação para concursos, para provas, a quem abriu a oportunidade de você crescer, de você progredir, a quem te incentivou quando muitos se opuseram aos seus sonhos?
Você é grato a quem não te abandonou quando você não mereceria a sua companhia? Você é grato ao seu pastor que te ensina a palavra, que ora por você, que te aconselha, que te ouve, que te admoesta, que te chama a atenção quando necessário, com amor, te orienta a seguir o caminho certo? Você é grato à sua família, ao seu cônjuge, aos seus pais? Você é grato à sua empresa, ao seu negócio? Você é grato a Deus? São muitos tópicos de reflexão, mas que permeiam muitos aspectos da nossa vida, e que muitas vezes nós vivemos simplesmente dia após dia, e não paramos para refletir sobre eles. Simplesmente passamos pela vida e seguimos a rotina do dia a dia, sem ter um tempo dedicado à gratidão. Mas eu quero compartilhar com vocês 5 pontos onde a gratidão nos move. E o primeiro deles eu quero citar para vocês, que a gratidão tem poder de ampliar o milagre. Existe um texto da palavra de Deus, em Lucas 17, de 11 a 19, que diz assim: Do caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero observar com vocês que existem pessoas passando por situações similares, pessoas que estão no mesmo barco de angústia, de provação, de tribulação, pessoas que chegam até conjuntamente para clamar a Jesus e para pedir socorro, como foi o caso desses leprosos. A lepra é uma simbologia do pecado, mas no Velho Testamento, na época de Jesus, esses leprosos eles tinham que ficar separados da comunidade, eles ficavam isolados do povo, da sociedade. Eles não podiam chegar perto sem se manifestarem, porque era altamente perigosa a contaminação. E eles encontram agora com Jesus, o veem de longe e se manifestam. Muitos gritavam: leproso, leproso, mas eles chamam a atenção de Jesus. Jesus estava no meio entre Samaria e a Galileia. Havia um povo que morava naquela região que os judeus não suportavam. Os judeus tinham inimizade com os samaritanos. Mas daqueles 10, pelo que Jesus cita, um era estrangeiro, os outros 9 possivelmente eram judeus. E eles estavam juntos na mesma situação, clamando ao mesmo Deus, pedindo socorro pela mesma circunstância. Jesus, ao vê-los, vendo o clamor, libera uma palavra de cura e disse: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes, porque era o sacerdote que deveria avaliar a situação do leproso para dizer se ele estava limpo ou não. E a Bíblia diz que na obediência à palavra, pela fé, eles seguindo até o sacerdote, no meio do caminho, eles ficaram limpos. Um deles, observando que estava limpo, ele glorificou a Deus e não mais seguiu na direção daqueles sacerdotes, mas ele reconhece em Jesus o verdadeiro sacerdote, o sacerdote para sempre. E ele volta até Jesus, se prostra diante dele, reconhecendo em Jesus a divindade, adorando a Deus em gratidão, adorando a Deus pela cura, adorando a Jesus pela manifestação do seu poder sobre a sua vida, naquilo que ele clamou. Ele não se preocupou mais em ir para os sacerdotes que estavam lá, como os outros 9 estavam indo, mas ele agora, vendo que já estava curado, ele volta e fala com Jesus,
adora Jesus, se dobra aos pés de Jesus. E Jesus observa aquela cena e diz: mas não eram 10? Quantas vezes, querido, nós temos grupos de pessoas que estão passando luta, estão passando prova, e esse tempo de pandemia é um tempo muito oportuno para nós observarmos grupos de pessoas passando pelas mesmas lutas, clamando ao mesmo Deus, esperando dele o livramento. Mas quantos têm recebido a resposta de Deus, mas não têm voltado para agradecer? Por isso eu li o texto de Salmo 116, onde o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? E Jesus, admirado, diz: só voltou esse estrangeiro para dar glória a Deus? Mas no momento em que Jesus libera a palavra, Ele diz: filho, a tua fé te salvou. Muito mais do que obter a cura da lepra, ele tem um encontro com Jesus, com o Filho de Deus, e recebe uma palavra de salvação sobre a sua vida, uma palavra de restauração, uma palavra de salvação que significa muito mais, era muito mais ampla que somente essa salvação que nós pregamos para alcançar a alma do perdido, mas é um resgate de todo o tormento, de toda a tristeza, de todo o sofrimento, de toda a angústia, de todas as marcas que poderiam ter sobre ele, porque ele decidiu, por um ato de gratidão, voltar e se prostrar aos pés de Jesus. Quando nós somos gratos, queridos, nós alcançamos mais do que o milagre em si. Quando nós somos gratos, Deus tem algo mais a nos oferecer, porque um coração agradecido, ele move o coração de Deus. Mas temos um segundo ponto que eu gostaria também de observar com vocês. A gratidão, ela nos move e nos faz superar a indiferença alheia. Há muitas pessoas que ficam felizes quando nós conquistamos algumas coisas na nossa vida, e há outras pessoas que sequer se importam, e há outras pessoas que muitas vezes até invejam o que acontece na sua vida. Mas a gratidão nos faz superar essa indiferença alheia. Existe uma história narrada na palavra de Deus, em Marcos capítulo 5, que fala sobre um homem gadareno que estava possesso de demônios. Esse homem estava nessa situação de vida, dominado há muito tempo. E assim narra a palavra de Deus. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões foram despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando pelos sepulcros, entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Muitos já conhecem essa história, essa narrativa, e antes de continuarmos a leitura do texto, ainda no verso 15 e sequenciais, o que acontece nesse momento? Esse espírito imundo não podia resistir à presença de Jesus. Ele se dobra diante de Deus, porque assim tem que ser. E ele implora para que ele não seja mandado para fora da região. E ali havia uma manada de porcos. Porcos eram animais imundos para os judeus. E ele pede que pudesse entrar naquela manada de porcos, e lhe é permitido. E aquela manada de porcos agora se precipita de um despenhadeiro, cai dentro do mar e morre. Os cuidadores de porcos, apavorados, voltaram para suas casas,
para sua cidade e contaram para todos o que havia acontecido. A cidade toda empolvorosa veio correndo para ver o que realmente tinha acontecido, porque eles falaram que aquele homem endemoniado agora estava livre, mas também contaram sobre os porcos. E aquela multidão vem, no versos 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado. O que tivera a legião? Ele estava sentado, ele estava vestido, ele estava em perfeito juízo, e aí eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado, mas também contaram a eles o que acontecera com os porcos. E então eles entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe aquele que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, muitas vezes as pessoas vão ver o sucesso que você vai ter, a bênção que vai vir sobre a sua vida, a resposta de Deus para o seu clamor. Mas muitas pessoas estarão muito mais preocupadas com os porcos. Aquelas pessoas tinham a presença de Jesus com eles, a presença de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, que libertou a vida de um homem que vinha sofrendo de maneira incontrolável, de uma maneira que não tinha solução à vista humana, um homem que vinha se retalhando nos sepulcros, um homem que agredia aqueles que passavam por ali, um homem que não tinha esperança, um homem que andava nu, andava sujo, desesperado, sem nenhuma esperança de ser recuperado a sua condição de raciocínio, de sobriedade. Jesus liberta esse homem, Jesus devolve a esse homem a dignidade, devolve para ele a honra, afasta a vergonha da nudez, devolve para ele a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, a capacidade de ter bom senso. E agora aquele homem estava assentado, tranquilo, vestido, liberto, e ele não era mais uma causa de perturbação na vida de ninguém. Aquela comunidade vivia apavorada por causa daquele endemoniado, todo mundo tinha medo dele. E agora Jesus traz uma solução definitiva, libertando aquele homem, e aquele problema, tanto para aquele homem foi eliminado, quanto o problema para a sociedade foi eliminado. Mas os porcos morreram. Há pessoas que não vão conseguir olhar para o milagre na vida de outra pessoa e adorar a Deus. Há pessoas que vão olhar para uma situação onde um problema foi solucionado e até a própria comunidade foi abençoada, mas não vai ter um sentimento de gratidão para adorar a Deus. Ah, isso aconteceu, mas houve perdas. Ah, isso aconteceu, porém, as pessoas muitas vezes, elas se tornam ingratas, porque ao invés de olhar para a bênção, elas olham para as perdas. Mas aquele homem estava rendido aos pés de Jesus. Ao passo que aquela sociedade, aquela cidade, aquela multidão, vendo que tinham tido prejuízo com os porcos, pediram que Jesus se afastasse deles. Mesmo vendo a demonstração de poder, mesmo vendo em Jesus a capacidade de resolver situações que eram controversas, situações que não tinham solução, eles pediram que Jesus se afastasse deles. Eles viram aquele que foi endemoniado e não estavam agradecidos por isso. Mas a gratidão daquele homem que foi liberto, ele superou a indiferença de
toda uma cidade. De toda uma cidade que de fato não se importava com ele. De toda uma cidade que de fato não estava preocupada com a situação dele. E agora ele se volta para Jesus, quando Jesus sobe no barco. E ele implora a Jesus, ele pede a Jesus: permita-me que eu te siga, permita-me que eu vá com você. É aquela gratidão que eu citei no início, como se ele se sentisse devedor por amor àquele que lhe fez um grande benefício. Ao passo que toda a cidade mandava Jesus embora, ele fala: Jesus, deixe-me ir embora contigo. Eu não me importo com o que eles estão falando. Eu não me importo se eles não se importaram com a minha bênção. Eu não me importo se eles não valorizaram aquilo que o Senhor fez por mim. Mas eu valorizo. Eu quero ser grato o resto da minha vida. Deixe-me te seguir. Você que está me ouvindo, querido, você pode estar vivendo uma situação assim, longe de Jesus. Você pode talvez não ter entregado a sua vida para Jesus. Você pode estar vivendo uma vida de experiência sobre opressão demoníaca, sobre depressão, sobre doenças, enfermidades. Você pode estar andando sob o terror e o pavor. Pode ser que aqueles que estão à sua volta estejam mais preocupados com as coisas do que com você. Mas existe um Deus nos céus que se apresenta hoje diante de você. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder de te tirar de onde você está, de eliminar a vergonha, o desprezo, o descaso, a indiferença, e te curar, te restabelecer e te restituir. A gratidão moveu o coração daquele homem para que ele seguisse a Jesus. Quantos existem hoje que não querem seguir Jesus? Mas Jesus, entendendo a história daquele homem, ele disse: não, você não deve me seguir. Existe uma coisa mais importante para você fazer. Talvez Jesus, tendo olhado para ele, eu fico pensando comigo, deve ter olhado através dos olhos, através da alma, e percebido as marcas que aquele homem trazia na sua história familiar, na sua história de relacionamento, porque afinal de contas ele chegou ali, foi dominado por Satanás, ele ficou possesso, mas existia uma história antes disso, e essa história poderia estar cheia de marcas, cheio de tristezas, cheio de frustrações, cheio de pessoas que foram machucadas por ele, porque ele vivia descontrolado. E Jesus disse: vai, volta para a tua casa, volta para a tua família, e conta para eles as grandezas de Deus, que Deus fez na tua vida, como Deus foi misericordioso, como Deus foi compassivo contigo. O que Jesus está dizendo para ele é: eu estou te devolvendo para a sua família. Eu estou te devolvendo para que eles tenham esperança de que há um Deus nos céus que muda a história. Se você teve um passado de destruição, se você teve um passado de machucar as pessoas da tua casa, se você teve um passado de criar intrigas, criar confusões, agora eu te devolvo para a tua casa, eu te restabeleço no meio da tua família, mas agora são pleno da sua consciência, do seu bom siso, e agora você pode voltar e ser diferente do que você foi outrora. Você pode testemunhar que há um Deus no céu que muda realidades, que muda a sua história, que muda o contexto daquilo que você vivia e te dá uma nova oportunidade. Aquele homem agradecido, ele obedece a Jesus. A obediência é uma forma de gratidão poderosa, queridos. Ele obedece a Jesus, e agora não somente para a sua casa e para a sua família, mas numa região chamada Decápolis, o próprio nome já sugere, são 10 cidades, ele volta pregando, ele volta anunciando, ele volta falando as grandezas de Deus, que Deus fez para a vida dele, o mesmo Deus que pode fazer pela vida de qualquer um que o busque. Ele não se deixou abater pela indiferença de uma comunidade que estava preocupado mais com as coisas do que com as pessoas. Algo similar ao que nós vivemos nesses dias, pessoas mais preocupadas com as coisas do que com pessoas. É só olhar pela mídia que você vai ver claramente. Mas a gratidão nos faz superar essa indiferença. Eu quero compartilhar também mais um item com vocês. Como aprender a gratidão na Bíblia
O ponto 3 diz que a gratidão tem poder para transpor preconceitos, inimizades e pode produzir transformação. Lendo rapidamente o texto sobre Naamã, um general sírio, diz assim a palavra de Deus: veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu, um homem leproso. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pés, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Essa história emblemática na Bíblia conta a história de um general sírio que é Naamã, um homem honrado, um homem admirado, um homem vitorioso, mas um homem leproso. Um homem que vivia sob o manto da vergonha, porque quando ele tirava a sua armadura, ele enxergava a sua realidade. Mas havia uma esperança e foi apontado para ele um caminho, que se ele fosse até Israel, a história é longa, eu não quero me deter na história inteira em si, e que se ele fosse lá, ele seria curado, e o rei manda carta ao rei de Israel, e há todo um movimento de incômodo, achando que o rei provocava uma briga entre eles, mas o profeta se manifesta: não, deixe ele vir até mim, e eles saberão que há profeta em Israel. Aquele homem se apresenta diante do profeta, como foi narrado no texto que nós acabamos de ler, mas ele, sendo um general, uma pessoa acostumada a honras, acostumado a uma vida também diplomática, lá de contato com outros reis, com outras autoridades, ele deveria ter pensado, sabendo o profeta que eu sou o capitão dos exércitos da Síria, ele virá até mim, se apresentará diante de mim com toda a formalidade, seguindo um protocolo, e vai vir, e vai me tocar, e vai orar, e vai curar essa minha lepra. Mas não, o profeta manda o menino de recado, Geazi, vai lá e dá para ele essa instrução. Muitas vezes, querido, eu estou fazendo um apêndice aqui nessa mensagem, para que a bênção chegue até nós. Muitas vezes a soberba e o orgulho precisam ser aplacados. Naamã precisava ser curado não somente da lepra, mas ele também precisava ser curado do seu orgulho e da sua soberba. Por um momento só faltou dizer a forma como ele deveria ser curado, e assim ele tentou fazer. Ele queria decidir até em qual rio ele deveria tomar os seus banhos, e se a água deveria ser suja ou limpa, turva ou mais clara. Quantas vezes nós queremos dizer para Deus como Ele tem que fazer para nos abençoar, para nos curar, para nos libertar. Os judeus não gostavam dos sírios porque eles tinham escravizado parte do povo de Israel. Eles tinham razões de sobra para serem inimigos. Eles eram antagonistas, faziam oposição um ao outro, havia preconceito entre os povos, havia inimizade.
Mas com a experiência de Naamã, esse homem chegando de outra terra, se apresentando diante de Israel, sendo curado como ele foi curado, como nós narramos aqui. Ele desce em obediência porque ele quis resistir, mas agora vem o conselho dos menores, pessoas mais simples chegam para ele: mas meu pai, se você recebesse um conselho de uma coisa difícil, você não faria, para ficar livre desse tormento, tanto mais que ele te deu uma orientação tão simples. Por que você não segue? Por que você não segue a orientação do seu pastor quando fala que você pode fazer um tempo de consagração da sua vida, com jejuns, com oração, quando ele te orienta a ler a palavra de Deus diariamente, se alimentar dela? Alimentar-se dela diariamente vai fazer com que o seu corpo tenha saúde, que o seu espírito esteja revigorado, que a sua alma seja tratada, que o seu caráter seja modificado, que as situações à sua volta possam ser readaptadas. Muitas vezes nós temos conselhos tão simples de seguir, mas nós nos revoltamos e queremos ir embora, porque achamos que não fomos tratados à altura do que deveríamos ser tratados. Eu queria um aconselhamento, mas só se fosse com o pastor fulano de tal. Se é esse pastor aí, eu não quero, eu vou embora. Eu vou ao culto assistir uma palavra abençoada, mas se não for determinado pastor pregando, eu chego da porta e volto, porque eu não serei abençoado. Quantas vezes a nossa arrogância, a nossa soberba pode roubar a nossa bênção? Mas aquele homem, agora entendendo a sua altivez, ele ouve o conselho dos seus serviçais, e em obediência à palavra do profeta, que não saiu para vê-lo naquele momento, ele desce ao rio e segue as instruções. Muitas vezes, para receber uma bênção, nós só precisamos crer e seguir as instruções. E quando ele sai do 7º mergulho, ele olha para o seu corpo, ele estava completamente curado. Agora eu começo a falar de gratidão. Ele recebeu a sua bênção. Ele poderia até aguardar uma chateação lá do profeta e ir embora, e falar: já consegui minha bênção, agora vamos embora, está resolvido. Não, a Bíblia diz que ele voltou. Ele voltou e não voltou sozinho. Ele fez um papelão na frente da comitiva que estava com ele, dando aquele piti, chateado com o profeta, querendo ir embora. Ele fez isso na frente de todo mundo. Agora, como um homem de honra, ele volta com toda a sua comitiva na frente do profeta e diz: estou voltando para agradecer. Hoje eu sei que em nenhum outro lugar há Deus senão o Senhor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que só há um Deus verdadeiro, um único Deus todo-poderoso, capaz de mudar a história, capaz de mudar a tua vida, capaz de tirar do buraco, do poço, do vale da sombra da morte. Só há um Deus que é capaz de interferir nesse processo que você está passando na tua casa, que eu não sei, que muitos não sabem, mas Ele sabe. Ele olha para dentro do seu coração, Ele vê as feridas da lepra, Ele vê os machucados, Ele vê as cicatrizes, muitas coisas que podem te angustiar, e Ele quer trazer cura. Há um Deus nos céus, que te libera uma palavra hoje, que pode te curar. Aquele homem agora volta e disse: a partir de hoje, eu não servirei a nenhum outro Deus, eu não apresentarei sacrifício a nenhum outro Deus, eu não me inclinarei diante de nenhum outro Deus, eu não seguirei nenhuma outra palavra, senão a palavra deste Deus, que transformou a minha vida. Em gratidão pelo que Ele fez, eu estou entregando a minha vida para Ele, para o servir para sempre. Eu vou voltar para a Síria, para a minha terra, mas eu quero estar tão próximo desse Deus, que eu quero levar alguma coisa que seja emblemático, para que quando eu oferecer a Ele, eu me sinta nesta terra. Permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra aqui de Israel. Sabe o que eu imagino Ele fazendo? Ele chegando lá na Síria, no fundinho da casa dele, talvez ele morasse lá num condomínio fechado, quem sabe, ele chega no fundo do quintal e derrama aquela terra,
e fala: esse pedaço de terra na Síria não é da Síria, é de Israel. É o lugar onde eu me apresento diante de Deus para adorá-lo, para servi-lo. Ele fez uma embaixada de Israel no fundo da casa dele, para que ele pudesse ter o simbolismo da comunhão com Deus que agora ele decidiu a servir por gratidão. E que pudesse fazê-lo sentindo a sua presença. Naamã, um inimigo de Israel, um homem cheio de preconceitos com o povo judeu, agora ele vence preconceitos, a inimizade é desfeita, e a sua vida foi transformada. A gratidão, querido, tem poder para desfazer aquilo que o homem muitas vezes semeia nas suas relações sociais, que são os preconceitos, são os racismos de toda espécie, são as inimizades, são as porfias, são as contendas, são as pelejas, são as dissensões, que são obras da carne. E a gratidão, quando você entende o que Deus faz pela sua vida, pode gerar uma transformação e te tirar deste lugar de inimizade, te arrancar desse lugar de preconceito, te arrancar desse lugar de indiferença e te levar para uma experiência maior. O quarto ponto que eu quero mencionar para vocês é que a gratidão produz ações de generosidade. Muitas vezes nós encontramos pessoas passando dificuldades, isso é comum, eu também as passo, como qualquer homem normal, e buscam a Deus por questões financeiras, buscam a Deus por questões de estudo, buscam a Deus por questões de trabalho, de mudança de emprego, e N outras coisas. Mas quantas pessoas que oram a Deus a fio durante muito tempo, às vezes o seu negócio não vai bem, né? As pessoas andam sob um manto de opressão, de choro, de cobranças, de dívidas, de impostos, e Deus estende a mão, e Deus abençoa, Deus faz com que paulatinamente as coisas vão se colocando no eixo, novas portas de negócio abrem, novas opções, novos nichos, novos segmentos, e aquela pessoa começa a se recuperar, e aquela pessoa sai de um vale profundo, de um vale onde não havia esperança para a sua empresa, ou para o seu trabalho, e agora ele está de novo, tendo sucesso, crescendo, avançando, prosperando, conquistando. Quando ele estava na luta, quando ele estava na dificuldade, ele vinha na igreja em todos os cultos. Ele estava aqui ajoelhado, chorando em todo apelo. Falou que era reunião de oração, ele estava colado. Queria dar oferta até do que não tinha. Mas muitas vezes, quando ele conquista um espaço, ele não se lembra de voltar para agradecer. É importante nós entendermos que Deus não é um Deus de troca, mas Ele é um Deus de reciprocidade. Ele é um Deus recíproco, Ele corresponde ao nosso clamor, Ele corresponde à nossa generosidade a ofertar, Ele corresponde ao nosso coração, Ele corresponde quando Ele olha para dentro de nós e vê o nosso desejo de alegrá-lo, nosso desejo de abençoar a comunidade, o nosso desejo de ajudar o próximo, o nosso desejo de estender a mão e de fazer a diferença. Um coração verdadeiramente agradecido vai produzir ações de generosidade. Eu quero ler para vocês o que está narrado em 1 Crônicas 29, de 2 a 5. Vai falar sobre um trecho em que Davi faz uma declaração estupenda, uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia sobre uma pessoa que sabe se entregar a Deus. No que diz respeito à benevolência, o que diz respeito à generosidade, o que diz respeito a uma gratidão que dá, que devolve, que oferta.
Existe uma oposição gigantesca no mundo espiritual, existe um espírito, uma potestade, um principado chamado Mamon, é um demônio, o demônio das riquezas. O dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro sim é um problema. Ele escraviza, ele mata, ele cega, ele anula, ele aleija e faz com que nós fiquemos aleijados e incapacitados de receber a nossa bênção por inteiro. Existe uma guerra para que você não se entregue, para que você não se doe. A Bíblia diz claramente que dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, se depositará em cima do teu colo, no teu regaço. Há uma reciprocidade de dádiva, quando nós resolvemos ser gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Davi era um menino, de uma família de 8 irmãos. Até mesmo no dia que Deus mandou Samuel na casa de Jessé ungir um rei, ele foi preterido, ele não foi nem colocado na lista. Mas Deus o via lá no pasto, e o trouxe numa posição de honra, e derramou azeite sobre ele, e o Espírito Santo de Deus o tomou. E aquele menino tenro, aquele menino gentil, aquele menino adorador a Deus, que cuidava com honra daquilo que era do seu pai, Deus viu nele, antes mesmo dele nascer, quando liberam a palavra para Saul, 8 anos antes do nascimento de Davi, que Deus já tinha preparado para si um homem segundo o seu coração. Deus disse para Davi: eu te tirei de trás da manada, de trás das ovelhas, do pasto, e eu te pus como príncipe sobre o meu povo Israel. Foi aquele Deus que deu vitória a Davi quando ele lutou contra o leão, quando ele lutou contra o urso que atacava suas pequenas ovelhas. Foi aquele Deus que deu vitória a Davi quando ele disse para Golias: você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos de Israel, que você tem afrontado. E esse mesmo Deus deu a ele a vitória, deu a honra diante de todo o povo. Aquele menino que estava no ostracismo na sua casa, foi colocado em honra diante de todo o povo. É assim que Deus faz. E esse homem agora, já quase no final da sua vida, depois de muitas guerras, muitas vitórias, já tendo assumido o trono, tendo uma família ampla, e já tendo a promessa de Deus de ter um sucessor para o teu lugar, ele ora assim, e fala assim com Deus: eu queria construir o templo, já que eu não poderei construir, eu já sei o que eu vou fazer. Em gratidão, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas, e mármore, tudo em abundância. E aqui está o segredo porque ele fez isso. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. E ainda, porque amo a casa de meu Deus. Não é porque eu sou obrigado. Não é porque estão me obrigando, me constrangendo a botar a mão no meu bolso. E ainda porque eu amo a casa do meu Deus. Eu amo a obra do meu Deus. Eu amo tudo aquilo que é feito para a glória dEle. O ouro e a prata, não mais aquela que eu amealhei com as guerras para o reino, mas o ouro e a prata que eu tenho é particular. O ouro que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo que eu já preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, 105 toneladas de ouro, ouro de Ofir, ouro puro, 7.000 talentos de prata, 245 toneladas aproximadamente de pratas, purificada para cobrir as paredes da casa. Mas esse ato de generosidade, ele diz que dá ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata,
para toda a obra das mãos dos artífices, e ele faz um desafio: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Quem, pois, está disposto hoje a olhar para tudo que Deus tem feito na sua vida com gratidão, mas com uma gratidão extravagante, com uma gratidão que não tem tamanho, com uma gratidão que salta o peito e quer oferecer daquilo que lhe é particular para a casa do seu Deus, para o seu Deus? Eu não estou falando somente de dinheiro, queridos, eu estou falando também de dinheiro, mas eu estou falando de ofertar tempo. Quantas pessoas têm tempo para tantas coisas, mas não têm tempo para Deus? Eu estou falando que você pode ofertar a sua vida, que é a maior oferta que você pode fazer. A Bíblia diz em Provérbios 23, 26, filho meu, me dá o seu coração. Observe tudo que Deus tem feito por você. O apelo dele está aberto para alcançar o teu coração. Oferte ao Senhor hoje. O último item, queridos, que eu quero fechar é: a gratidão produz desprendimento e renúncia. Existe um homem chamado Paulo, ele é conhecido como Saulo de Tarso, um homem extremamente hábil na palavra, conhecedor de toda a Tanar. Era um judeu, criado aos pés de Gamaliel, hebreus de hebreus, circuncidado ao 8º dia, um homem poderoso em conhecimento, membro de Sinédrio, um homem obediente, temente a Deus, que levava com muito zelo a crença de Israel. Esse homem foi perseguidor da igreja. Esse homem acompanhou muitos serem mortos, presos, açoitados, maltratados, e agora ele vai perseguindo os judeus até Damasco, e ele tem um encontro com Jesus. Aquele homem que poderia ter em si a própria condenação de morte por tudo que ele vinha fazendo contra a igreja, Deus, o Deus da oportunidade, marca um encontro com ele no meio do caminho. Deus marca um encontro com ele para lhe impedir os intentos de continuar a fazendo aquilo que entristecia o seu coração. Muitas vezes nós temos tido uma vida que só tem trazido tristeza ao coração de Deus, e o Senhor marcou um encontro nesse dia chamado hoje com você pela internet, na sua casa, onde você estiver, para interromper o teu caminho e quebrar qualquer mau intento, porque Ele quer te dar uma oportunidade. Paulo tem um encontro com Jesus, Jesus se revela para ele, transforma a vida de Paulo, ele fica cego, vai para a casa de um homem chamado Simão, lá em Damasco. Deus move um servo dele chamado Ananias, revela também para Paulo, ele fica em jejum 3 dias, Deus designa esse homem para que vá até lá, orar para que ele tenha os olhos restaurados e que seja cheio do Espírito Santo. Assim é feito, assim acontece. Paulo é batizado e se entrega totalmente ao Senhor. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês: como não amar quem me amou tanto? Pergunte para você: como eu posso não amar quem me amou tanto? Paulo viu o poder de Deus no meio do caminho. Esse mesmo Jesus poderia ter me exterminado, porque eu era um perseguidor da igreja, mas ao invés de me exterminar, Ele me estende a mão, Ele me chama para o ministério, Ele me dá uma oportunidade. Como não amar quem me amou tanto assim? Como não ser grato? E o que eu posso dar ao Senhor por esse benefício que Ele me tem feito? O que eu posso entregar para Ele é a minha vida, é o meu comprometimento, é o meu desejo de servi-lo até o dia da minha morte. Eu, a partir de agora, já tomei uma decisão: eu vou fazer aquilo que é necessário para honrá-lo. Paulo, um homem totalmente comprometido com a sua história no judaísmo, ele abandona tudo e segue a Jesus. E a Bíblia diz assim em Atos 9, 20 a 22: e logo
logo depois que ele foi batizado, logo depois que ele foi cheio do Espírito Santo, logo depois que ele teve as vistas restauradas, ele entra na sinagoga e logo ele pregava nas sinagogas. E pregava quem? Pregava a Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E ora, todos os que ouviam estavam atônitos, estavam perturbados, estavam boquiabertos e diziam: não é este aquele que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui precisamente veio, com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes, aqueles que pregavam, que seguiam o caminho. Eles estavam atônitos, eles não conseguiam entender que mudança foi essa, que transformação foi essa, que virada de fita foi essa, que virada de chave foi essa. Ele reitera essa sua posição em Gálatas 1, de 15 a 17. Quando, porém, é o que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, ele está falando de Jesus, aprove revelar o seu Filho em mim, Deus revelando Jesus Cristo através da vida dele, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, sem demora, sem espera, sem perder tempo. Eu não consultei carne e sangue, eu não procurei pessoas para consultar, eu não fui pedir permissão para pregar o Evangelho, não subi a Jerusalém para os que já estavam apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu não perdi tempo com detalhes, com regrinhas, com protocolos. Eu me entreguei em gratidão. Eu me desprendi daquilo que me prendia e renunciei àquilo que eu tinha como valor. Ele fecha dizendo isso, afirmando em Filipenses 3, 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, não é por mérito próprio, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo entendeu que tudo o que ele construiu na sua vida, intelectualmente, religiosamente, com as suas devoções, quando ele encontra Jesus, houve uma cisão. E ali ele teve que fazer uma escolha. E ele escolheu Jesus. Ele fala: sim, é verdade. Tudo que eu tinha lá atrás, eu considerei perda. Eu entendi que para ganhar alguma coisa melhor, eu tenho que abrir a minha mão e largar as outras coisas. Muitas pessoas querem servir a Jesus, mas querem continuar segurando o mundo. Querem continuar com a velha história. Esse Jesus que se manifesta hoje na sua TV, no seu celular, ele está dizendo para você que está se manifestando hoje para você, para te dar uma oportunidade de ter a sua vida transformada. Paulo, em gratidão, não enxergava nenhuma outra ação que ele pudesse tomar. Por causa de Jesus, para ganhar a Jesus, para conhecer a Jesus. E a gratidão era tão intensa, que ele se desprendeu do seu passado. Ele se desprendeu da sua história. Ele se desprendeu daquilo que para ele lhe era caro, de valor, para ganhar a Cristo. Ele renuncia todo um legado que ele construiu durante anos da sua vida, para poder começar uma nova história ao lado de Jesus. A gratidão, ela nos move de maneira a produzir desprendimento e renúncia. Queridos, para fechar, ser agradecido nos torna mais fácil quando nós compreendemos a fonte de toda a bênção. Em João capítulo 3, 27, está dizendo assim:
Respondeu João: o homem não pode ter coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Na carta de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 17, ele reitera essa verdade absoluta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Paulo, escrevendo aos Colossenses, numa igreja que ele não esteve presencialmente, mas mandou carta, capítulo 3, 15 e 16, ele diz: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo. Esse corpo é a igreja, esse corpo somos nós. Domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Filipenses 4, 6 e 8. Responde para muitos nesse momento de ansiedade que estamos vivendo, e muitos estão de forma assoberbada, sucumbindo diante da ansiedade. E diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, na outra tradução diz: antes de tudo, seja o que for que você for fazer, qualquer situação, qualquer dilema, qualquer dificuldade, antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, o seu Pai, o seu Deus, através das suas orações, as suas petições, seja feito através de súplicas, mas também seja feito com orações de agradecimento. E ele nos promete no versículo 7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A ingratidão se manifesta quando nós olhamos para trás. Não olhamos para trás para agradecer tudo aquilo que nós já recebemos, mas nós só olhamos para o futuro e focamos naquilo que nós ainda não recebemos e tratamos isso como murmuração. Todos nós temos motivos para agradecer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos fazer algumas orações, mas antes de partir para a oração pelos enfermos, para aqueles que estão em dificuldade, eu quero me dirigir a você que ouviu essa palavra e dizer que a maior dádiva que nós temos de Deus é o seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tem uma dádiva preciosa para você. Só há um nome dado entre os homens, debaixo dos céus e acima da terra, e até mesmo debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Você pode ter um encontro com Jesus hoje. Você pode ter os preconceitos, as inimizades, as indiferenças superadas pela gratidão. Você pode se despender hoje do seu jugo, dessa história que te prende. Você pode renunciar a um passado de pecados, de tristeza, de infortúnios e se entregar a Cristo. A gratidão vai te mover. A gratidão vai te conduzir com um coração generoso, com um coração que corresponde, com um coração que retribui, com um coração doador, com um coração que entrega. Mas Deus não quer coisa alguma, objeto algum, posse alguma de você, sem antes ter o teu coração. Por isso eu te faço um apelo e te dou essa oportunidade. Se você está ouvindo essa palavra e quer entregar o teu coração para Jesus, reconhecendo com gratidão tudo aquilo que Ele tem feito por você, livramentos que você sequer tomou conhecimento e Ele te livrou, Ele te sustentou, Ele te deu oportunidades, Ele colocou pessoas no seu caminho quando você não esperava ter a ajuda de ninguém. É esse Jesus que se manifestou de forma discreta, de forma sutil, para te resgatar, para se revelar a você. Hoje Ele está dizendo: filho meu, dá para mim o teu coração, dá para mim o teu coração. Se você quer entregar o seu coração para Jesus, aí onde você está, você fecha os seus olhos, nós vamos fazer uma oração, você repita essa oração comigo, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
porque a salvação vem pela graça e é por meio da fé. Isso não vem de nós, não é mérito nosso, isso vem de Deus, para que homem nenhum se glorie diante dele. E a Bíblia nos ensina que se com a nossa boca confessarmos ao Senhor Jesus, mas no nosso coração, lá no profundo, nós cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos. E essa palavra não pode mentir, porque com a boca se faz confissão para a salvação e no coração se crê para a justiça. Se você crê, feche os seus olhos e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu me coloco diante do Senhor, eu me dobro aos teus pés, eu me dobro aos teus pés e te adoro em gratidão por tudo que o Senhor é. Eu me dobro diante do Senhor, meu Deus, e te adoro e te agradeço por essa dádiva que o Senhor nos deu, nos amando assim de tal maneira, entregando o teu Filho por mim. Eu te peço perdão, meu Deus, pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus erros. Eu te peço perdão pelos vínculos do passado. Eu te peço perdão pelas minhas palavras. Eu acredito, eu confio que Jesus veio, morreu por mim e ressuscitou o terceiro dia. Eu recebo esse milagre, eu recebo a sua oferta, essa oportunidade. Eu renuncio todo o pacto passado, eu me desprendo e em gratidão, reconhecendo o teu amor, eu me entrego a ti. Me recebe, Senhor. Eu sou como aquele leproso que não estava nem imaginando o que ia acontecer no meio do caminho dessa pregação, e agora eu vejo que o Senhor estendeu para mim um manto de salvação, e eu quero voltar e debruçar aos teus pés, e te adorar. Escreve o meu nome no livro da vida, eu quero viver para ti todos os dias da minha vida, e quando eu partir, o Senhor me levar, eu quero estar contigo por toda a eternidade. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor único, suficiente e como meu Salvador. Você está vendo na tela um QR Code com o telefone embaixo. Se você fez essa oração comigo, entregou seu coração para Jesus, seja bem-vindo à família de Deus, seja bem-vinda à família IA Church, seja bem-vindo e bem-vinda a essa igreja que te ama e que quer te acolher. Mande uma mensagem para a gente, entre em contato e nós estaremos muito gratos e muito honrados de poder manter contato com você e te dar todo o suporte nesse momento de transição. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos fazer agora oração por você que está em dificuldade, você que está passando um momento de luta, um momento de prova. Parece redundante falar isso neste momento, mas se você tem alguma enfermidade, se você está passando por uma situação difícil no seu relacionamento, muitos casais estão sofrendo dificuldade porque o relacionamento ficou estranho nesse tempo de confinamento. Às vezes somos um pouco destemperados com os pais com os filhos, os cônjuges entre si, mas o nosso Deus veio para restaurar as relações, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, de um ao outro, para que haja harmonia. Se você perdeu o seu emprego, se você está ameaçado de demissão, se você está passando algum outro tipo de necessidade, creia em Deus nessa hora, querido. Vamos orar como igreja, vamos orar com fé, vamos clamar ao Senhor nessa hora, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei os detalhes da sua aflição, mas há um Deus dos céus que sabe, há um Deus dos céus que fez o olho e vê, Ele fez o ouvido e o olho e Ele ouve e te vê. Ele é o Deus que não rejeita a sua oração. Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Oremos, Pai bendito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te apresentar todos os teus filhos que estão nos ouvindo essa hora. Todos os teus filhos, Pai, que com fé fecharam os seus olhos, estão com a mão sobre o coração, estão clamando, Pai, olhando para o Senhor como a esperança de Israel. Tu és a nossa esperança, Tu és o arrimo da nossa sorte, Tu és o Deus que nos fortalece, Tu és o Deus que nos socorre, Tu és o mesmo Deus do Salmo 116, que livrou o salmista das perseguições, do laço da morte, da tristeza, da angústia, do sofrimento, da tribulação. Tu és o mesmo Deus que o levantou quando ele estava sucumbindo. Tu és o mesmo Deus que o encheu de esperança, com generosidade, com bondade, com cuidado.
Que o Senhor alcance da mesma forma cada um dos teus filhos. Alcança, Pai, liberando cura. Há pessoas que estão nos hospitais correndo risco de morte. Há pessoas que estão entubadas. Há pessoas que estão doentes na sua casa e não sabem. Há pessoas que têm carregado doenças crônicas. Há pessoas que estão pensando em outros que estão doentes, a quem eles estão representando. Há pessoas que perderam os seus empregos, Senhor. Há pessoas que estão preocupadas como é que vão pagar as contas no final do mês. Como é que vão fazer a compra para as crianças e têm filhos pequenos. Pai, não são poucos, são muitos, Senhor. Os nossos braços são curtos, mas o Senhor tem os teus braços estendidos. Estende os teus braços sobre o teu povo nesta hora. Eu clamo em nome de Jesus. Eu clamo em nome de Jesus. Estende o teu braço sobre o teu povo. Socorre aquele que está trancado num barraco sozinho, num apartamento sozinho, aquele que está desamparado, aflito com as suas emoções em frangalhos, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, libera uma palavra hoje, Senhor, de socorro, de sustento, de oportunidade. Abala os alicerces. Nós não esperamos no homem, a nossa confiança não está no homem, a nossa esperança é o Senhor. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, todo espírito de angústia, todo espírito de suicídio, todo desespero. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa reinar no teu coração. Alcança esses, Pai, que ouvem a minha voz, que é liberada na autoridade do teu nome, que é liberada, Pai, na certeza de que o Senhor é Deus de perto, deste lugar, mas o Senhor é Deus de longe. Eu abençoo os teus filhos no nome de Jesus. Amém.